Para quem me conhece também, sabe que eu não sou muito fã de WhatsApp. Eu tenho os meus motivos e não vou contar aqui agora, mas em qualquer momento eu coloco aí. Mas assim, eu obrigatoriamente eu tive... Aliás, eu não sou fã nem de celular, para vocês terem uma ideia, e estou aqui, entendeu? Com toda essa estrutura, levando para vocês já há vários anos, e sempre me dei bem com internet, como eu já disse no início da aula, eu me tornei uma referência, um especialista em assuntos que tratam de mídia, inclusive com pesquisas científicas que foram aí publicadas, mas eu nunca fui fã de usar o celular e o WhatsApp e as redes sociais também para ficar, de repente, fazendo coisas que de repente não agregam muito. Tá? E aí eu consegui desenvolver, tá, um trabalho no WhatsApp, até por uma questão de necessidade, por otimizar esse processo de comunicação, por estar muito distante, principalmente no início da temporada, dos atletas que estavam retomando de repente a temporada. E aí foi uma coisa muito legal, porque através do WhatsApp eu consegui otimizar todo esse processo de comunicação, trouxe, tá, essa organização da equipe principal, porque isso foi feito em função da primeira equipe que a gente montou ali, do primeiro elenco, e depois, quando veio o trabalho com as categorias menores, a organização já foi também nesse sentido. E assim, não deixem que as pessoas te estressem pelas redes sociais. As redes sociais são fantásticas desde que você tenha toda a segurança, todos os recursos e as ferramentas disponíveis para que as pessoas não te atormentem, não te atrapalhem. Você pode controlar, tá? Então eu acho muito legal trazer, por exemplo, assuntos de tecnologia aqui, porque é uma ferramenta. As pessoas não sabem às vezes que você pode bloquear alguém, que você pode de repente fechar um grupo para só os administradores terem condição de fazerem as publicações. Então é um canal criado de comunicação em função do futsal. Ali vai ser colocado assuntos relacionados à rotina do cara na equipe. E aí você tem, olha só, você tem situações de treino. Então faz muito sentido você ficar ali com conversa que não tem nada a ver às vezes, porque existe o treino também. No treino você pode ter um momento de socialização, você pode ter no encerramento do treino, disponibilizar um tempo para outras conversas. Isso é até legal, é até interessante, muitos treinadores adotam isso até para descontrair o ambiente, para que tenha também um clima leve entre atletas, entre comissão técnica, e o treino é muito legal por causa disso também, porque você acaba formando aí aqueles treinadores que desenvolvem esse tipo de trabalho, eles acabam formando um grupo de jogadores que acabam se tornando amigos, e muitos grupos são formados assim, e as pessoas convivem de uma maneira amigável para o resto das suas vidas. Eu conheço jogadores que jogaram juntos e eles não se conheciam, acabaram criando aí um ambiente legal. Então o WhatsApp está aí para te ajudar a otimizar esse processo de comunicação. Cara, e aí o que entra? Você vai trabalhar com... Não adianta você também achar assim, pô, eu vou começar no futsal e eu só vou trabalhar com uma categoria, eu só vou trabalhar com esse time. Cara, não é bem assim. Você vai ter que no início ralar pra caramba. E assim, muitos treinadores, inclusive treinadores renomados, eles trabalham, cara. O cara trabalha com a equipe adulto num lugar, e num clube, e na universidade com outro time. Às vezes tem treinadores que trabalham em uma escola, depois ele vai para a faculdade, ele tem um projeto social, ele tem uma equipe no município. Então assim, tem treinadores que tem 4, 5 equipes e o cara consegue se organizar. E aí o que acontece? Não é só a questão do jogo, é o que eu falei, você vai ter que reunir documentação de todo mundo, você vai ter que muitas vezes organizar a viagem para todo mundo, preparar o material, certo? Então aí, quanto mais você otimizar a comunicação, agendar, aqui a gente tem uma regra no WhatsApp, que é assim,
muitas vezes não é respeitada, mas eu tento fazer com que as pessoas respeitem isso e divulgo o máximo possível, que é o quê? No dia de jogo eu não atendo os caras. Não atendo, eu desligo e assim, e muita gente até às vezes reclama disso. E aí o que acontece? Todo mundo que me procurou e não me encontrou porque eu não atendi, porque é uma regra. E por que eu não atendi? Não é porque eu não quero, é porque no dia do jogo o treinador ele precisa fazer muitas coisas. Não vou nem falar aqui qual é a rotina de um treinador, a gente está preparando o material. Mas como que você vai ficar atendendo todo mundo no dia do jogo se você já avisou, já foi comunicado e se você tem as coisas para fazer? Você acaba se atrapalhando. É o que eu falei, a questão da agenda. Pô, o cara te manda um WhatsApp faltando 40 minutos, querendo que você arrume, dá uma caneleira para ele. Você vai tirar da onde a caneleira? Então eu não atendo. E aí o que acontece? Esse cara que ficou atrás, ele chega lá, ele se vira, ele arrumou. Raramente alguém não consegue resolver um problema sem eu atender o WhatsApp no dia do jogo. E aí, claro, as pessoas vão se educando, porque o cara no treino, ele sabendo disso, ele já me avisa. Ele avisa, pô, professor, eu estou com esse problema, tem como resolver? Se ele, olha, a gente resolve qualquer problema desde que o cara fale antes. Então, e antes não é no dia, ele tem que me falar na véspera do jogo, porque aí eu vou ter tempo de ir atrás sem comprometer toda a logística que eu tenho como treinador para organizar, tá, as situações que vão fazer diferença na hora que começar o jogo.